Bom dia, conselheiros, bom dia a todos. Estamos aqui iniciando a sessão do dia 20, das 5 às 9 horas, da turma 1301. Claro, nós temos de início uma sustentação oral, relatoria do Dr. Dornelas, Fundação CHESP, de Assistência e Seguridade Social. Então, Tainá, você convoca o patrono, por favor, para entrar na sala, item 68. Ok, farei a convocação. Item 68. Item 68 da Carta, se processa pela unidade aluno. Por favor, verificar a lista do chat. Item 68 do laudo de contato, se processo pela unidade aluno. Por favor, verificar dentro do chat. É só clicar, se não está conseguindo, eu vou enviar. Esse que eu posso pegar agora. Tem data? Olá, doutor Dalton, bem-vindo, bom dia. Entendi. Desculpa eu ter entrado com o computador da minha esposa, mas eu tive um problema aqui de tempos virtuais. Não tem problema nenhum, doutor Dalton. Eu vou passar a palavra para o doutor Dornelas, ele vai relatar o processo, depois abre para a sustentação oral 15 minutos da sua participação, depois eu volto para proferir o voto e a gente entra em debate, esclarecimentos a seguir, tá bom? Tá Só bem. pediria que o senhor deixasse o áudio desligado durante a apresentação do doutor Dornelas, mas basicamente essa é a sequência da condução dos trabalhos aqui. Com Então, certeza. doutor Dornelas, tá bom? Obrigado. Doutor Dornelas, relatoria item 68, Fundação CHESP, por favor. Tá bom, bom dia a todos, bom dia ao patrono. Vamos lá. É um processo simples, eu posso ir ao voto, mas eu vou parar quando eu concluir o relatório que está resumido do voto. Conforme relatado, contra o sujeito passivo lavrado em 17 de 5 de 2005, auto de infração relativo ao imposto de renda retido na fonte, no valor de R$ 1.677.000, referente aos fatos geradores ocorridos nos anos do calendário 1997 a 2000, em conformidade com o demonstrativo abaixo. Então, aqui foi retirado do TVF, demonstrativo da autuação. Nos termos da auditoria fiscal, apurou-se diferença, falta de recolhimentos complementares do imposto de renda retido na fonte entre o valor escriturado e o declarado pago sobre aplicações de renda fixa, entre parênteses, LTN, bônus do Banco Central, letras hipotecárias, que por questões judiciais, a fonte pagadora não efetuou a retenção devida quanto ao pagamento dos rendimentos, de acordo com o dispõe o artigo 732 do RIG, de 99. Acrescentou-se que, por se tratar de imposto de renda na fonte, cujo ano de apuração e recolhimento foi assumido pela fiscalização em 28 de 12 de 2001, ao optar pelo RET, em 28 de 12 de 2001, ao optar pelo RET, quando da desistência das ações judiciais em que pleiteava a imunidade tributária, não se aplica prazo decadencial previsto no artigo 898 do RIG. Isso foi o que a auditoria falou. Resignado, o contribuinte apresentou impugnação, os argumentos foram rejeitados pela DRJ
que decidiu julgá-lo improcedente, mantendo o crédito tributário lançado. Insatisfeito, apresentou recurso voluntário, renovando seus argumentos de ter ocorrido, no caso, decadência do direito de constituir crédito tributário em relação aos fatos geradores anteriores a 19 de julho de 2000 e com relação ao mês de dezembro de 2000, reconheceu a existência do débito, mas requereu que o pagamento realizado fosse utilizado para quitação do débito quando a redução da multa de ofício, com redução da multa de ofício de 50%, em face do recolhimento ter ocorrido dentro do prazo de impugnação. Esse é o relatório, presidente. Obrigado, doutor Nelson. Então, doutor Dalton, por favor, 15 minutos para sustentação. Senhor presidente, senhoras conselheiras, senhor conselheiro relator, eu serei bastante breve, porque eu também acredito que o processo seja de solução simples. Por quê? A ciência do auto de infração pela recorrente se deu em 19 de julho de 2005. E nós entendemos, estamos pleiteando a decadência para os períodos de março de 2000, janeiro a julho de 97 e novembro e dezembro de 97. A ciência, inclusive, está às folhas 10 na folha eletrônica e às folhas 8, no que seria o analógico ou o papel, para confirmar esse pedido de decadência que nós fazemos. E, inclusive, há o registro no próprio auto de pagamento em parte, né? Recolhimento em parte do tributo, então nós reclamamos, inclusive, a aplicação do 150, parágrafo 4, registrando que, mesmo se houvesse aplicação pelo 173, também estariam os decaídos que eu acabo de informar aos senhores. Com relação ao único período que vai remanescer, nós não iremos recorrer. Esse é o registro. Muito obrigado pela atenção de todos. Obrigado, doutor Dalton. Então, doutor Janel, para proferir o voto, por favor. Pois bem, o primeiro ponto analisado diz respeito à alegação de decadência. A decisão recorrida afastou a alegação por entender aplicável ao caso do dispositivo contido no artigo 23 da Lei 3.458, que assim dispõe. Tá? Eu vou pedir licença para não ler. De acordo com a DRJ Recife, é possível aplicar a norma acima em razão das decisões judiciais acostadas aos autos, oriundas de ação judicial implementada pelo contribuinte. Por outro lado, a defesa alega que tais decisões em nenhum momento impediram a ação do fisco de constituir o crédito tributário em discussão. Aliás, eu vou ler o artigo 23. Não ocorrerão os prazos estabelecidos em lei para o lançamento ou a cobrança do imposto de renda, a revisão da declaração, o exame da escrituração do contribuinte ou da fonte pagadora do rendimento, até decisão final na esfera administrativa, nos casos em que a ação de repartições do imposto de renda for suspensa por medida judicial contra a Fazenda Pública. Penso que a alegação do contribuinte merece prosperar. De fato, a norma do artigo 23 da Lei 3.470 se encontrar se encontrar a situação nela prevista, deve ser aplicada, óbvio. Mas, ao contrário do que concluiu o acordo recorrido, penso não ter ocorrido ao judicial impedindo a constituição do crédito tributário em discussão. Estou afastando aqui a lei, não, viu? De acordo com os documentos carreados aos autos, na ação judicial em questão, a empresa pretendia o reconhecimento de imunidade relativa aos tributos federais e, alternativamente, que fosse considerada válida a opção da empresa pelo RET, fosse considerado indevido o pagamento da verba de sucumbência pela desistência das ações judiciais em função do RET, fosse excluída da aplicação da Selic nas prestações do parcelamento de adesão à RET. De acordo com a decisão liminar de folhas tal, foi concedido apenas o pedido de liberar a empresa de renunciar às ações judiciais com obrigação de adesão à RET, conforme transcrito a seguir. Isto posto, conceda a parte liminar, determinando que em relação à autora, não incida a determinação da impetrante renunciar às ações já interpostas, como pressuposto para o exercício do benefício fiscal do RET. Do que atina a decisão de mérito de folhas tais, tudo está nos autos.
que se verifica é que o juízo cassou a liminar anteriormente concedido e proferiu sentença parcialmente procedente apenas para excluir incidência da Selic sobre parcelamento, conforme abaixo. Isto posto, e se entretanto considera inconstitucional o artigo 3 da Lei 9.065, que instituiu o juros Selic sobre os créditos tributários. Casso a liminar, julgo parcialmente procedente os pedidos deste mandado de segurança e concedo parcial segurança, determinando a digníssima autoridade impetrada que não faça incidir os juros da taxa Selic do parcelamento noticiário desses autos, a ser concedida a hora impetrante, fazer incidir apenas juros de mora à razão de 1%, sem a prática de anatocismo, tudo sob as penas da lei. Sendo assim, não houve decisão judicial determinando ao fisco que se abstenha de lavrar auto-infração com o intuito de constituir o crédito tributário de Constituição. Aliás, examinando o pedido extrajudicial, constato que existe pedido formulado nesse sentido, tá? Nas folhas 228 e 229, quem quiser dar uma olhadinha na extrajudicial. Por essa razão, é de se reconhecer decaídos os lançamentos dos créditos tributários relativos aos períodos de apuração ocorridos dos anos 2019 e 2018, por ter completado o prazo decadencial que pedia a constituição dos mesmos, seja aplicando o 1731 ou o parágrafo 4º do artigo 150. Por fim, com relação aos débitos apurados no mês de dezembro, o contribuinte ratificou a apuração feita pela fiscalização e não contestou o lançamento nesse ponto. Aduziu apenas que efetuou o recolhimento e que o DARF correspondente estaria acostado aos autos. Compulsando aos autos, não encontrei o referido documento, porém, tal fato não prejudica esse requerimento. Ou seja, uma vez constatado pelo DRF de origem, no prazo estabelecido pela legislação pertinente, a existência de pagamento, então, uma vez constatado pela DRF de origem, a existência de pagamento no prazo estabelecido pela legislação pertinente, ao contrário, o contribuinte terá direito à redução do que foi recolhido, como também a redução da multa para o patamar de 50%. Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário para reconhecer decaídos os lançamentos dos créditos tributários relativos ao período de apuração ocorrido antes de 19 de julho de 2000, por ter se completado o prazo decadencial que pedia a constituição dos mesmos. É assim como eu voto. O pessoal está aberto aí para debate, esclarecimento, já estou vendo os autos aqui. Não, assim, para mim tá bem claro, é um caso que o contribuinte tinha uma ação judicial, podia ter sido efetuado o lançamento para prevenir a decadência, e pelo que eu vejo aqui, o lançamento foi cientificado, aquele que eu anotei aqui em julho de 2005, anotei aqui em algum lugar, enfim, cadê uma anotação? E aí ele está pedindo que seja reconhecida a decadência do ano calendário 97, alguma coisa ainda de 2002, não, 2002 não, isso é outro processo, enfim, que estaria dentro do prazo anterior aos 5 anos, né, justamente porque não houve o lançamento para prevenir a decadência. E o único período que estaria aí fora dentro dos 5 anos, efetivamente, é aquele período de dezembro, que o contribuinte não está recorrendo. Eu acho que está correta, né, a decisão do relator, e mais a aplicação da redução do pagamento com 50% dentro do prazo para impugnar. Isso aí o contribuinte também faz jus a essa redução. Eu não coloquei no dispositivo, se você quiser, acho que é bom colocar também. Mas eu acho que, como ele pediu e talvez não tenha sido considerado, eu acho que vale a pena, sim. Tá. Eu não sei, não. Eu entendi que o dispositivo fala sobre a taxa Selic, mas ele caça a liminar que impedia a tributação do IR. Ele não fala o dispositivo do juiz? Não,
Parece que ele não se A liminar não impedia a ajuda. tributação do IR, não. Elisandro, está descrito nos autos aqui, não tem os autos a liminar. Eu transcrevi aqui o trecho da liminar. Liminar diz lá no meu voto, vou repetir só essa parte aqui, lá no meu voto, isto posto, conselho liminar, em parte a liminar, determinando que não incida. Desculpa. Isto posto, conselho em parte liminar, determinando que em relação à autora não incida a determinação da impetrante renunciar às ações já interpostas como pressuposto para o exercício do RET. A liminar foi nesse sentido. Só que tem um problema aí, me desculpe, Delmeus, mas acontece o seguinte, existia uma outra ação da ABRAP aqui, onde se ele for beneficiário como ele deveria ser, que ele era associado, estava suspendendo, sim, na página 260 do manuscrito, é a página 43 do volume 2 do PDF. Presidente. Tem uma ação da ABRAP aí, eu acho que é nessa que a DRJ se baseou para dizer que existia liminar. Pode falar, doutora Mauritânia. Parece que o patrono quer fazer algum esclarecimento, de fato, está com a mão levantada. Não, seria só uma sugestão, é só uma sugestão com relação ao se prevalecer o resultado anunciado pelo relator, se não seria o caso, até para evitar embargos da Fazenda Nacional, que seja dado provimento parcial para se reconhecer a decadência e com relação ao período remanescente, como cabe à DRF ainda fazer a verificação se está correta o recolhimento ou não, que aí, então, para evitar um prejuízo, possível embargo, para dizer que foi provimento total, que talvez não seja o caso, como cabe ainda uma fiscalização pela DRF, como sinalizou o relator. É só uma sugestão, desculpe a minha intervenção. Pois não, obrigado, doutor. Então, doutor Nelos, é isso, tem que ver essa ação da ABRAP aí. Tá. Ele é estou abrindo aqui o processo, mas, assim, para mim é o seguinte, o fato de ter uma ação coletiva, ter um documento expresso de adesão do contribuinte a esta ação, e tendo ele, para mim não interfere na minha decisão. E acresce ainda, acresço ainda que é relevantíssimo o fato do contribuinte ter entrado com a ação própria, porque ao entrar com a ação própria, em tese, ele está renunciando à ação coletiva, ele não pode ter, senão dá despendência, não pode ter dois pleitos no meu objeto. Então, o fato de ele ter entrado com a ação própria, em que pese existir uma ação coletiva rodando por aí, sei lá, que é juizado, isso não interfere na minha conclusão. Não, presidente. Mas a questão mas eu vou ver aqui o documento. Qual folha? Folha 43 do PDF. Mas a questão da ação própria dele é justamente para não renunciar a outra. É justamente isso que ele ganhou na liminar da ação própria. O senhor acabou de relatar isso. Mas essa é só uma observação. Essa decisão, que eu estou na página 45 do PDF, no final ele coloca, pelo exposto, concedo parcialmente a liminar vindicada para determinar que até o julgamento do mérito propriamente dito da apresentação abstenha-se o impetrado por si ou seus prepostos de exigir das 5 filiadas da impetrante sediadas na Bahia. Ele limita. Mas o problema é que a CHESF não é na Bahia? Não, a CHESF pelo menos tem uma aqui em Recife. Não sei se tem, na Bahia, eu acho que deve ter também, né? Mas eu acho que é porque ela é Nordeste, né? Presidente, eu vou pedir de vista desse processo. Tá bom. Então, você tem que registrar a vista. De antemão, eu ia dizer o seguinte, a questão de ter ou não ter ação judicial e de condicionar como necessário para
adesão ao PEC, isso não impede o lançamento para prevenir decadência. Inclusive, o contribuinte poderia até ter uma sentença favorável, ainda que não tenha o trânsito em julgado. Tal fato não impede que a Fazenda faça o lançamento para prevenir a decadência. A única forma que justificaria que o auditor não fizesse o lançamento para prevenir a decadência dentro do prazo de 5 anos é quando existe uma decisão judicial que expressamente impede o lançamento do tributo. Neste caso, o auditor estaria impedido de lançar. Pelo que eu vi, a decisão liminar que a Bárbara citou na folha 45 do PDF, ainda que não seja da própria CHESF, seja a da associação, ele não impede o lançamento, ele impede a exigência ou a cobrança. Então, ele poderia lançar, né, sem a multa, né, dependendo do caso da data da impetração da ação, e manter a cobrança suspensa. Mas não tem nenhuma decisão judicial aqui que impedisse o lançamento. Eu vou ver se eu acho... Alguém sabe aí a folha do auto de infração, porque às vezes o auditor cita no auto de infração que foi impedido de fazer o lançamento dentro do prazo do decadencial por conta de alguma medida. Então, assim, até então eu não vi nada que tivesse impedido o auditor de fazer o lançamento. A interposição de ação, a concessão de liminar, sentença favorável, dizendo que o tributo não é devido, concedendo a possibilidade dele aderir ao PET sem desistir das ações, nada disso é impeditivo para o lançamento que a gente, né, todo mundo conhece, para prevenir decadência. Alguém sabe qual a folha do auto de infração? A questão é se você acha que esse conceder, se eles têm de exigir, está abrangendo o lançamento ou não. Mas tem que levar em conta exigência, lançamento para prevenir decadência, ele lança com crédito tributário suspenso. O suspenso não é exigível. Aqui, para mim, é claro, quando o juiz quer determinar o não lançamento, ele tem que ser expresso. E aqui o correto seria o auditor lançar, não cobra. Se o contribuinte reclamar e achar que está descumprindo a decisão judicial, ele que vai à justiça e diga: a minha decisão judicial foi descumprida porque o auditor lançou e não era para lançar, mas exigibilidade suspensa. Qual é a página, Heitor, mesmo do 43 do PDF? Agora tem que levar em conta essa decisão para decidir. Por isso que eu levantei, não é tudo bem. Eu vou acrescentar a decisão aqui. Mas agora eu também... Com dois argumentos. Primeiro, desculpe, presidente, só para concluir o voto. Então, eu vou fazer referência a essa ação, que de fato não tinha visto, com dois argumentos. Primeiro, para dizer que não há adesão do contribuinte a essa ação. Pelo menos nos autos não há. Certo? O fato de existir uma ação coletiva, isso não aproveita o contribuinte de imediato. E, como eu falei, o fato de ele ter entrado com a ação individual, em tese, renuncia a coletiva. Mas, vou colocar um segundo argumento. Em que pese entendimento, a decisão na página tal da ação coletiva não impede o lançamento. E como não impede o lançamento, não há que se falar em suspensão, interrupção do prazo decadencial. Bom, eu só acho o seguinte, só uma observação, que essa ação nem estaria aqui nos autos se ele não estivesse beneficiando dela. É a minha opinião, assim, até pragmática, entendeu? Se ele não estivesse beneficiando dessa decisão aqui, por que ela estaria aqui nos autos desse contribuinte, entendeu? É só uma opinião mais pragmática. Lógico que eu também vou olhar melhor, o Lisandro vai pedir visto, eu não falei nem sentido anexar uma ação aqui se ele não estivesse beneficiando dela, da ABRAP. Por isso que ela está nos autos. Mas, doutora Giovana, eu acho que eu tenho que registrar o seu voto também. Aí eu vou, então, colher o seu voto. Aí depois a gente vai interromper o julgamento, porque o Lisandro já manifestou que quer pedir vista do processo. Tá bom? Aí eu não sei, doutor Daniel, só uma coisa, o senhor vai aceder esse pedido do patrão do provimento parcial, só para a doutora Giovana já votar com a... Vou sim, presidente, vou sim, eu vou...
Assim, na verdade, eu estou concordando com o patrono, só não achei o DARF. O que eu estou dizendo é o seguinte, que isso é uma decorrência da lei, isso aí. Isso não tem... Para mim, é provimento total, na verdade. É o que eu esclareci aqui. Com relação a isso, eu acho que não tem embargo nenhum. Com relação a isso, se a DRF constatar a existência de DARF e esse DARF tiver sido recolhido no prazo da impugnação, ele faz jus aos 50%. Se não encontrar, ele não faz jus. Então, assim, eu não vejo... Para mim, isso nem fez... Eu fiz um considerando aqui, mas nem faz parte do pedido. Para mim, é provimento integral. Agora, eu posso colocar parcial também. Aí, esse parcial vai ser condicionado a encontrar o DARF. Mas isso é o quê? Isso é uma consequência da lei, né? Não há resistência, Heitor, da Fazenda Pública com relação a esse pleito contribuinte, não. O que aconteceu lá é que o relator, ele, pelo que eu lembro, ele não discordou disso, não. Ele só discordou, ele pensou que o contribuinte estava querendo também contestar dezembro. Esse pagamento de dezembro aqui fosse como fosse nenhum pontos. Eu não lembro direito, mas, enfim, existia um questionamento, só abrir o processo para ver. Mas não há discordância, obviamente, não há discordância da DRJ com relação a essa questão, não. Mas eu não posso colocar prova parcial. O que vocês acham? O que vocês acham sobre isso? Eu acho que o provimento aqui é total, porque, na realidade, concede a redução de 50% para o pagamento no prazo de 30 dias da impugnação. Se o pagamento não for integral, não houver pagamento, simplesmente ele vai cobrar a diferença. Isso é mais uma questão de liquidação, digamos, da decisão. Para o pagamento que for efetuado no prazo de 30 dias, será aplicada a redução de 50%, que é até uma decorrência legal. A gente está reconhecendo. Só existe aí uma questão na discussão, porque uma questão que estava se aplicando à decadência, se não aplica, enfim, na verdade é uma própria decorrência legal. Seria até despiciente, digamos dizer assim. Eu concordo com isso também. Não tendo pagamento correto, tendo sido o pagamento feito depois de 30 dias, não se aplica. O que a gente reconhece é que o pagamento feito dentro do prazo para impugnar, aplica-se a redução de 50%. Claro. Eu vou aceder, então, à sugestão de Giovana de colocar na parte positiva essa questão de se existir o DARF, que se faça o tratamento adequado, né, que seria a redução da multa de 50%, se for no prazo também estabelecido do recurso, enfim, eu vou colocar... O que eu disse antes, eu vou reforçar da parte positiva. Mas eu vou manter o provimento integral para registro de ata. Ressalvado, evidentemente, ressalvado uma melhor avaliação, mas estou muito certo isso aí. Tá bom. Doutora Giovana, está dando provimento, vai fazer esse adendo do DARF no dispositivo também. Então, já estou colhendo seu voto. Eu acompanho o relator. Tá bom. Doutor Lisandro, então, vai sair com vistas o processo. Então, doutor Dalton, pode falar, doutor Lisandro. Não, só isso, só para confirmar. De vista. Então, doutor Dalton, saiu com vista do doutor Lisandro o processo, votaram o relator, doutor Dornelles e doutor Giovano, no sentido de dar provimento ao recurso, com um adendo no sentido de que se considerar o DARF se encontrado. Tá bom? Tá bem, eu agradeço a atenção. Mais uma vez, um bom dia para os senhores de trabalho aí. Obrigado, e se me permite só um último registro, salvo engano, existe uma jurisprudência da terceira SJ, no sentido da linha que o conselheiro relator colocou sobre ações judiciais e coletivas, individuais e coletivas, no sentido de que a individual já prejudica a coletiva, pois foi uma opção do contribuinte. Obrigado. Por favor, patrono, STJ, é isso? Não, da terceira sessão de julgamentos do CARF. Eu não tenho o dado correto, mas se eu conseguir fazer uma pesquisa a tempo, eu posso endereçar uma petição eletrônica para os senhores aí.
para juntar. Não, tudo bem, não há necessidade, não. Vou ficar tranquilo. Obrigado. Obrigado, viu? Obrigado, um bom dia para o senhor. Bom, pessoal, então julgamos o 68, então agora o 69, daí o doutor Dornelis. Relatando. Deixa eu só pregoar aqui, ver quem é o contribuinte. O Dornelis é Integritas Participações S.A., novamente depositando na fonte. São 3 de fontes agora que a gente vai fazendo. 4, né? São 4 no total. Então, Integritas, doutor Dornelis, 69. Tá. Eu posso fazer primeiro o 70, presidente? Pode, agora sem problema, porque agora não tem mais sustentação oral, pode. Então, deixa eu só mudar, então, pregoar o novo. Então, pessoal, em apreciação, item 70 da pauta, Unibanco AIG Seguros. Ainda é fonte, apreciação 70. Então, vamos direto ao voto, que lá também faço um breve relato. Consoante relato, através do PDComp, salvo engano, isso aqui é paradigma, ou não? Não, né? Presidente? Não, né? Não é okay. não, doutor Nelson, porque não tem nenhuma em minha relatoria embaixo, eu acho. Então não é não. Pronto, não, eu estou brincando, eu estou me confundindo, é não. A discussão gira em torno... Então, trata o presente de recurso voluntário em face do acordo RJ que julgou por unanimidade de voto procedente em parte à pugnação para reconhecer parcialmente o crédito nos seguintes termos. PDComp final 1994, primeiro trimestre, não homologada. PDComp 8791, segundo trimestre, parcialmente homologada. PDComp 1941, terceiro trimestre. Só um momento, Dornelis, desculpa te interromper. O processo é o do Unibanco? Não, é Unibanco. Oh, desculpe, eu estou vendo outro aqui, né? Desculpe, gente. Obrigado, Lisandro. Obrigado. Ok. Nada. Vamos lá. Então, vamos ao voto. Voto com cara de relatório. Consoante relato, trata-se de PDComp que o contribuinte pleiteava inicialmente o reconhecimento do direito creditório de pagamento devido de imposto de renda retido na fonte, Código de Receita 0422, período de apuração 23 de 4 de 2008, para compensá-lo com débito de estimativa de imposto de renda de dezembro de 2008. O direito creditório foi reconhecido originalmente, sendo a compensação homologada até o limite do crédito reconhecido, apontando, inclusive, um saldo a pagar no valor de R$ 12.482,56. Cientificado, então, foi reconhecido o crédito. Cientificado do despacho decisório, o contribuinte apresentou tempestivamente manifestação de conformidade, aduzindo, apertar a síntese, a inexistência do débito da compensação em análise, pugnando pelo cancelamento da cobrança consubstanciada no despacho decisório, bem como pela manutenção total do crédito referente ao imposto de renda da fonte, no valor de original de R$ 692 mil. Analisando a resignação do contribuinte... Desculpa, Dornelis. Desculpa. Eu ainda estou perdida. Eu acho que eu me perdi. Estou perdida. Qual é o processo? É o 69 ou 70? Fiquei confusa. Eu estou no arquivo 70 do Unibanco. Veja só, gente. E não estou conseguindo acompanhar o relatório. Eu também não. Desculpa, peço desculpa, realmente. É o 70, não, mas... a gente está apreciando. Mas o que o Dornelis está lendo parece que não condiz aqui com o arquivo. O 70 que eu estou lendo, que estava na pasta, ele fala de uma compensação e fonte de vocês todos têm razão. Vocês têm razão.
Você tem razão, tem razão. Sabe por quê? Deixa eu explicar a vocês. É porque, estava lendo o processo errado novamente, é porque eu não estou conseguindo abrir a pasta T. E eu peguei o processo na minha base que está sem número, então eu me confundi. Mas tem razão, eu vou ler agora o processo correto. É do Unibanco. Unibanco. Vamos lá? Unibanco, final 2008-26. Isso. Então, agora estamos certinho agora. Pronto. Você vai começar pelo relatório direto ao voto. Eu vou começar no relatório, depois eu vou para o voto. Pronto, beleza. Então vamos lá. Desculpa. Trata de declaração de compensação, desculpa mais uma vez, viu? DECOMP, mediante utilização de imposto de renda na fonte, juros sobre capital próprio, tá certo, né? No valor de R$ 1.355.000, ocorrido no decorrer do ano do calendário 2003. As compensações declaradas pelo contribuinte sinteticamente foram essas aqui, ó. São três DECOMP, tá aqui o original. Já está se vendo que tem 2 aqui que foi transmitido em 2004 e o de crédito de 2003. Então, a discussão, você já imagina qual seja. Eu vou agora para o voto. No voto, a gente consegue entender, certo? Começar o voto. Então, a discussão gira em torno do indeferimento do pleito compensatório relacionado à compensação de juros sobre capital próprio e diz respeito à interpretação do artigo 9º, parágrafo 6º da Lei 9.249/95 e do artigo 32 da IN vigente à época, que era essa 460/04, quanto ao marco temporal em que se pode utilizar o crédito oriundo de retenções de imposto de renda. O entendimento da autoridade fiscal, corroborado pela decisão recorrida, é que o imposto de renda na fonte sobre rendimento de juros sobre capital próprio, o IR de rendimento, o IR sobre rendimento, o IR sobre juros capital próprio é, em regra, considerado antecipação devido da declaração de rendimento e que somente será antecipada, e somente aqui que é importante, e que somente não será antecipação se o beneficiário compensar com o imposto de renda retido na fonte que retiver sobre os juros do capital próprio pago a titular sócio-acionista. Aí faltou dizer aqui, no mesmo ano, no mesmo período de apuração. As DECOMP, em análise desse processo, utilizaram crédito apurado em 2003 e débito apurado em 2004, o que, segundo esse entendimento, está em desacordo com as normas pertinentes a esse tipo de compensação. Certo? O contribuinte, por sua vez, reconhece que não utilizou o crédito de juros sobre capital próprio para a compulsão negativa do ano 2003, mas, de acordo com a legislação, procedeu à compensação do imposto de renda retido na fonte, incidente sobre juros do capital próprio recebido em 2003, com o imposto de renda retido na fonte a recolher sobre juros do capital próprio pago em 2004. Então, a discussão é esse marco temporal aqui. O entendimento da autoridade fiscal é que só pode ser no mesmo período de apuração. E que ela é antecipação. Até aí tudo bem, mas aí ele fala que somente não será antecipação, somente se o beneficiário compensar, mas só pode compensar dentro do mesmo período de apuração ano calendário. Certo? Então tem que transmitir a DECOMP naquele mesmo ano ali. Se transmitir depois, não pode. O contribuinte foi mais além. Ele pegou, se equivocou, né? Não incluiu no ano calendário 2003 e compensou em 2004, no calendário seguinte. Então, ele tem um entendimento mais abrangente, dois passos na frente do fisco, assim, com relação ao entendimento da autoridade fiscal
e decisão recorrida. Entenderam? O contribuinte, por sua vez, reconhece que não utilizou o crédito de juros sobre capital próprio para compor o saldo negativo do ano calendário 2003, mas, de acordo com a legislação, procedeu à compensação de imposto de renda, a compensação em sua ótica, procedeu à compensação de imposto de renda incidente sobre juros do capital próprio recebido em 2003, com imposto de renda na fonte a recolher sobre juros do capital próprio pago em 2004. Defende que este equívoco não pode, como pretende a autoridade fiscal, importar o não reconhecimento do crédito de que é titular. Se não tem discussão sobre esse crédito, esse limite temporal que está se colocando é impróprio. Vocês estão me ouvindo, gente? Que está congelado para mim aqui. Sim. Aduz que se tivesse utilizado o imposto de renda retido na fonte recebido em 2003 como antecipação do devido nesse mesmo ano calendário, apuraria um saldo negativo superior ao declarado em sua DPJ, documento existente nos autos, sendo este valor suficiente para homologar as compensações pleiteadas. Demonstra que os rendimentos de juros sobre capital próprio recebidos, referente ao crédito de imposto de renda em questão, imposto de renda retido na fonte em questão, foram oferecidos à tributação, portanto, aqui também. Constituição demonstra sua DPJ e balancete, ambos anexados à impugnação. Sustenta que a lei vigente, em especial o artigo 9º da Lei 9.249/95, não veda a compensação de crédito de imposto de renda retido na fonte de juros do capital próprio, fora do período de apuração em que houve a retenção. Não veda, segundo o contribuinte. E que tal limite só ocorreu com a advento da Instituição Normativa 460/2004. E esta última norma não pode ser utilizada para o indeferimento das compensações ora discutidas. Por fim, defende a prevalência da verdade material sobre a forma, cita julgados administrativos, privilegia a verdade material e pugna pela homologação da compensação pretendida. Esse é o relatório. Pois bem, antes de decidir, é necessário o exame da legislação que disciplina a matéria. Primeiro, o artigo 9º da 9249. Em seu parágrafo 3º, diz o seguinte: o imposto será retido na fonte, será considerado antecipação devida na declaração do rendimento, no caso de beneficiário, pessoa jurídica tributária com base no lucro real. No parágrafo 6º, diz o seguinte: no caso de beneficiário, pessoa jurídica tributária com base no lucro real, o imposto que trata do parágrafo 2º poderá ainda ser compensado com o retido por ocasião do pagamento do crédito de juros a título de remuneração de capital próprio a seu titular acionista ou sócio. Então, é o que diz a lei. É fato controverso que a recorrente não deduziu do imposto de renda apurado no final do período de apuração, incorrendo, a meu ver, em erro. De fato, equivocou-se, pois se tivesse utilizado tal crédito do imposto de renda na fonte sobre o capital próprio, apuraria um saldo negativo de imposto de renda do ano calendário de 2003, maior do que o declarado em sua própria DPJ. A pergunta que se faz, na minha compreensão, é se o desacerto do contribuinte quanto à não utilização de imposto de renda retido na fonte sobre juro capital próprio recebido em 2003 na apuração de imposto de renda devido ao final do ano, pode implicar em vedação definitiva. Para mim, o cerne da questão é essa. Vedação definitiva da utilização do crédito imposto de renda retido na fonte, cuja dedução não for utilizada a tempo e em modo na oportunidade de entrega da DPJ do AC 2003. E se constatado que as receitas de juros sobre capital próprio, a receita a que se refere o crédito de imposto de renda na fonte em questão, for oferecida a tributação, ainda assim deveria o fisco
negar-se a devolução do direito creditório postulado com base em argumentos, a meu ver, de ordem formal. Penso que o erro cometido pelo contribuinte não possui o condão de inviabilizar seu direito subjetivo de compensar o crédito legitimamente apurado. Está falando de crédito, assim, não está se questionando o crédito. Até porque, na atual circunstância, se permanecer em inviabilidade, está-se criando um obstáculo insuperável, pois hoje o contribuinte sequer pode retificar a DPJ 2004, eis que decorrido o prazo legal para tanto. Deve-se frisar o legítimo direito de qualquer contribuinte ao imediato ressarcimento daquilo que recolheu indevidamente ou maior, seja pela via da compensação, seja pela via da restituição de débito, ressalvado apenas, óbvio, caso de prescrição que não é a hipótese dos autos. A título de ilustração, o seguinte entendimento doutrinário, Paulo de Barros Carvalho. Certificado que o ente tributante não era portador de direito subjetivo à percepção do gravame, ou que o seu direito se limitava simplesmente à parte do que efetivamente recebeu, há de devolver o valor total ou a parcela maior que detém em seu poder, pois não tem vínculo jurídico que justifique a incorporação daqueles valores ao seu patrimônio. Acresça-se, agora digo eu, acresça-se que, no caso em SPEC, os rendimentos de juros sobre capital próprio, recebido pelo recorrente referente aos créditos de imposto de renda retido na fonte em questão, foram oferecidos a tributação, consoante demonstra os elementos de prova carreados aos autos, DIPJ e balanceio do período. Há de se destacar ainda que, a meu ver, em nenhum momento, a Lei 9.249/95 exige que o ato da compensação deva ocorrer dentro do próprio período de apuração do crédito e do débito, como sustento ou decisão recorrida. Se assim limitasse o pagamento de JCP ocorrido no último dia do exercício, acarretaria na obrigatoriedade da entrega do pedido de compensação no mesmo dia da ocorrência do fato gerador, e mesmo antes de o tributo se tornar exigível, o que não se deve admitir. Eu estou contraditando o raciocínio da autoridade coatora, da fiscalização e decisão recorrida. Logo, como não há discussão sobre a liquidez e disponibilidade do crédito, deve ser reformada a decisão recorrida para homologar a compensação pretendida até o limite do crédito postulado. Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário. É assim como eu voto. Eu entendi, acho que já joguei processos assim antes. Eu só fiquei com uma dúvida o seguinte, Dornelas. A partir do momento que tanto a unidade de origem quanto a DRJ entenderam que aquele fonte deveria compor o saldo negativo do período, e como não compôs, ele não poderia ser utilizado para compensar com o fonte de JCP do ano seguinte, nesse momento eles chegaram a verificar de fato a disponibilidade do crédito. A minha pergunta porque assim, eu vou na linha de que eu aceito que em não tendo composto o saldo negativo do período, pode ser reconhecido um pagamento indevido a maior de fonte para compensar com o tributo de 2004, eu não vejo problema nisso. Eu só não tenho a certeza se de fato esse fonte não compôs o saldo negativo do ano anterior, se aquele DAF de fato está disponível. Você entendeu? Se ao colocar o óbice, a unidade de origem, de que aquele fonte deveria ter composto o saldo negativo, ele avançou na análise do crédito. Aí seria uma questão de ou dar provimento, ou dar um provimento parcial para que a unidade de origem entenda ser possível a compensação do período e verifique, de fato, a liquidez do crédito, entendeu? A existência. Entendi, Giovana. O seguinte, de fato, as instâncias anteriores, eles pararam esse obstáculo aí, eles não analisaram. Então, eu parti do pressuposto que não houve discussão sobre o crédito, mas eu posso ter essa postura mais conservadora, sim, não está dentro não está fora desse entendimento, para
para que se ultrapasse esse obstáculo e se entenda como possível a tal compensação, e que, então, dá provimento parcial e com retorno à unidade de origem para que ela analise disponibilidade, liquidez e certeza do crédito apresentado. Eu vou então, em razão desse comentário, eu acho que eu posso ser mais prudente nesse sentido de apenas dar provimento parcial. Então, presidente, eu estou reformulando o voto para dar provimento parcial com retorno à unidade de origem. Obrigado, Giovana. Isso mesmo. Eu tenho essa posição que eu já sei que não é unânime na turma, que acho que a gente já teve discussão, mas a 9430, que diz que o que não pode ser objeto de compensação, especificamente ele não fala antecipação do fonte. O correto seria, de fato, o fonte compor o saldo negativo do período. Mas, a partir do momento que o contribuinte não coloca, de qualquer forma, ele teve uma antecipação de imposto que não foi utilizado na apuração. E aí termina tendo um crédito decorrente daquilo ali, porque poderia ter composto. Então, existe, eu acho que um crédito a compensar que a gente não pode... Tanto até que o próprio sistema PRD-Comp, ele aceita o pagamento a maior fonte. Enfim, é isso. Eu julguei um processo desse, acho que tem um mês, né? Estou tentando achar ele aqui, um instantinho. Eu só não sei qual foi que a gente julgou, mas eu sei que eu acho que o Lisandro ele não aceita, que ele entende que o fonte teria compor o saldo negativo. Não é isso, Lisandro? Não, o parágrafo 6º dá a prerrogativa para compensação com aquilo que foi retido, mas no mesmo ano. É porque ele não diz do que será retido. Foi. Então, eu entendo que é do mesmo ano. E não nos, 5 anos seguintes. Não interpreto dessa forma. Eu não consegui achar realmente. Foi o que eu julguei. Eu julguei um processo disso, tenho certeza. Eu também tenho, Heitor, que a gente já julgou com essa formação aqui. Eu achei. Foi da CRT celular. Que eu baixei em diligência, mas eu cheguei a fazer meu voto. Foi isso mesmo. Só para manter a coerência. Qual é o mesmo? Eu, particularmente, eu não lembro de ter julgado processo desse, não. Na verdade, na verdade, eu acho que, na minha opinião, é onde ele recebeu os justificativos do JCP, o dia de retenção. Existem 3 discussões. Presidente, eu acho que nesse caso do CRT, a gente decidiu converter em diligência, talvez para ver se o fonte não tinha sido incluído no saldo negativo, e eu acho que talvez você não tenha se oposto, porque ainda assim diligência não estava julgado. Na volta, o colegiado poderia apreciar se considera ser possível ou não a compensação, mas primeiro teria que ter certeza de que aquele fonte não compôs o saldo negativo. Acho que é a única. É que, na verdade, ele depois do espaço de história, ele quis mudar para saldo negativo, né? Por causa da CRT. E isso eu não aceito, teoricamente. Agora, o que eu fiz de restrição aqui é que, na verdade, a DECOMP, para mim, não precisa ser entregue no mesmo ano calendário. Concordo com isso. Tinha um problema de data de entrega de DECOMP, não sei se vocês se lembram disso.
Eu Na lembro. verdade, ele tinha um débito que era do mês anterior, de dezembro, ele estava compensando uma decompra entregue em janeiro. E eu falei, não, isso aí não é problema. Agora, tem que se limitar o débito com o débito da declaração. Entendeu? Isso. Esse aqui Então, era o... é isso que eu ia falar. Existem três interpretações possíveis aí. Uhum. É isso mesmo. Eu acho que, na verdade, o débito e o crédito têm que se limitar ao mesmo ano calendário. Isso, você discorda desse meu entendimento. É isso Sim, mesmo. Dizendo também. foi no caso da CRT, eu vi aqui agora. Tá bom. Porque eu sabia que tinha uma confusão de data de entrega de compensação que eu já tinha analisado. Deixa eu só abrir aqui agora, então, para ver como é que eu volto. Aqui não houve ele nem pleiteou, né, doutor Daniel? Relativo ao ano calendário certo, né? Não, aqui, ele não colocou no saldo negativo 2003 e Uhum, colocou no 2004. Ele entendi. compensou que puxa ele na fonte 2004. Eu Está realmente fora não. do seu entendimento. Sim. Porque eu, na verdade, eu relevei porque tinha uma decomp que ele tentava botar em 2003, mas que foi entregue em 2004 e a DRJ não tinha aceitado. Era isso, né? Isso. Era esse caso. É o entendimento do meio, né? Exatamente. A DRJ acha que a decomp tem que ser passada, aqui nesse caso teria que ter passado em 2003, eu não concordo. Eu acho que se for um débito de 2003, ele poderia usar, mas dentro do ano calendário. Mas tá bom. Eu sei como eu voto. Alguma dúvida adicional, pessoal? Vou colher os votos. Então, posso escolher? Então, doutora Giovana. O doutor Donel acho que está dando provimento Parcial. parcial para retornar para se verificar a novidade de origem efetivamente. Eu acompanho o relator. Doutor Donel é o relator, doutor Lisandro. Presidente, o ato de divergência tem que ser no mesmo ano calendário. Lisandro Nega provimento. nega provimento. Doutor Lucas. Acompanho o relator, presidente. Doutor Rafael. Acompanho a divergência, presidente. Doutora Mauritânia. Acompanho o relator, presidente. Doutora Bárbara. Eu também acompanho o relator, presidente. Eu também acompanho a divergência, então ficou por maioria de votos, dar provimento parcial ao recurso para o retorno do processo de unidade de origem, para verificação de liquidez e certeza. Pode ficar assim, verificação de liquidez e certeza do direito creditório? Acho que pode, né, doutor? Pode colocar nos termos do voto do relator que eu vou fazer aquele parágrafo de prática que nós temos. O retorno, praga da lei de disponibilidade, tal, e a partir daí, Tá bom. volte o rito processual, e sim. Então, parcial recurso voluntário, para retorno à unidade de origem, nós temos o voto do relator por maioria vencidos. Conselheiros Lisandro, Rafael e Heitor, que negavam provimento ao recurso. Então, doutor, acho que agora a gente pode voltar para o 69. Ficou 70, só confirmando, maioria de votos, dá provimento parcial para retorno à origem, vencidos Lisandro, Rafael e Heitor. Esse é o resultado. Para 69. Só me ajuda aqui, por favor, que eu não estou com... É o positivo ou o Integritas. Integritas, né? Integritas. A discussão é a mesma, certo? Mas vamos lá. Então, de fato, existem três interpretações possíveis sobre essa questão. A Receita, ela entende que só pode usar aquele exemplo, naquele nosso exemplo, 2003, débito e crédito tem que ser 2003, mas o ADECOMP tem que ser transmitido em 2003. Coluna no meio é o que Heitor adere. Isso é o que adere Lisandro, certo? Vamos lá. No meio é o que Heitor adere, pelo que eu entendi. Débito e crédito, débito e crédito tem que ser do mesmo de 2003, mas ele pode
transmitir em 2004, né? 2006, 2004. É isso? Isso mesmo. Isso mesmo. E a outra interpretação foi a que eu me filio, que se trata do direito que tem que ter limitação, não sei que prazo de prescrição. Então, a discussão basicamente é essa aí. E aqui é a mesma coisa, integritas participações. Então, a discussão gira em torno dessa questão temporal, o entendimento da autoridade fiscal é que é imposto de renda na fonte de rendimento tal. Pode ser compensado com débitos de imposto de renda sobre capital próprio que o período de pagar ou acreditar, todavia nos termos de legislação aplicada, a pessoa deve ser declarada durante o período de apuração e retenções, da RJ, embora ter julgado parcialmente a manifestação, reconhecendo parte do crédito, corrobora com esse rendimento. Por sua vez, o contribuinte entende que a apresentação da referida de compra ocorreu dentro do ano de retenção, ou seja, em 2004. Aqui, Heitor, 2004. Agora, só tem uma questão aqui que eu tenho que falar para você, que eu acho que você talvez também vai acompanhar a divergência, aqui, não sei se muda o seu entendimento, aqui é lucro trimestral, certo? Então, foi fora do período, porque ele foi lucro. Então, por sua vez, o contribuinte entende que a apresentação da de compra ocorreu dentro do ano calendário de retenção, ou seja, em 2004, o que em sua ótica cai por terra o argumento da decisão recorrida que indeferiu o seu pleito, pois cumpriu todas as exigências legais, não havendo qualquer justificativo para que as declarações de compensações fossem homologadas. Aduz não haver razão para que as mesmas não sejam homologadas, vez que a própria IN dispõe que o direito poderia utilizar o crédito, dispõe que o contribuinte poderia utilizar o crédito durante o trimestre ou ano calendário de retenção. E conclui entender de maneira diversa, como entendeu a decisão recorrida, fere, além das normas já mencionadas, o princípio de legalidade, cumprido no artigo da Constituição. Esse é o relatório. Então, eu faço também a análise da legislação, repito aqui o parágrafo 6º. Então, aqui no parágrafo 6º, trago, nesse caso, também a IN. A IN, ela faz, a meu ver, uma interpretação na segunda linha que Heitor entende, não é da primeira linha que Lisandro entende, eu acho que é da segunda linha. Então, para essa segunda opinião, ela é compatível com a lei. Isso é no meu entendimento, certo? Então, eu até falo, a analisação acima transcrita abre 3 caminhos interpretativos. A validade da compensação depende da data do envio do PRDCOMP, que deverá ocorrer dentro do período de apuração do crédito relativo ao imposto de renda incidente sobre o rendimento de juros sobre capital próprio. Esse aqui é o primeiro interpretação, decisão recorrida. A legislação condiciona o exercício do direito objetivo do contribuinte à existência de débito e crédito imposto de renda nascido no mesmo período de apuração, independentemente da data de envio da DECOMP. É a linha que tu falou aí. E o 3 é o que eu entendo, não há na legislação qualquer limitação quanto ao marco temporal em que se pode utilizar o crédito oriundo de retenções, ressalvada a hipótese de prescrição. Eu vou vou repetir o que eu falei antes, certo? Dizer que a primeira interpretação revelaria uma insuperável violência da IN aos positivos que lhe serve. Isso porque em nenhum momento a lei exige que o ato de compensação deva ocorrer dentro do período, o ato de compensação, a transmissão, né? Estou falando aqui, dentro do período de apuração e do crédito. Então, a segunda, eu acho que eles se amoldam, certo? E a terceira, é o que eu falei aqui. Aí trago para referendar a terceira. Eu digo que eu me filio a terceira, para validar a terceira, entendimento doutrinário de Paulo de Barros Carvalho. Então, considerando que o débito e o crédito referem-se ao mesmo período de apuração, 2004, ou dito de outra forma, que os créditos e imposto de renda foram utilizados durante o trimestre ou ano calendário de retenção, não há como prosperar o entendimento de que tais créditos não possam ser compensados ao final do ano de 2004. Não havendo, por conseguinte, parafraseando Paulo de Barros Carvalho, qualquer vínculo jurídico que justifique a incorporação desses valores ao patrimônio da administração pública. Dentro do exposto, voto por dar parcial provimento
ao recurso com retorno à DRF, da mesma linha do anterior, DRF, vou colocar também aquele encerramento de praxe nosso. A minha dúvida, Heitor, talvez você possa me ajudar, considerando que aqui é trimestral, que eu vi nos autos tem a DPJ que é trimestral, talvez, não sei se essa conclusão, considerando que o crédito refere ao mesmo período de apuração, então o crédito e débito eles não se referem ao mesmo período de apuração, né? Teria que ver de quando esse JCP, efetivamente. Um é primeiro trimestre, outro é segundo. Aqui no começo do relatório eu digo isso aqui, ó. Cadê? Inclusive foi por isso que foi parcial, porque um foi o mesmo período. O primeiro trimestre de 2004, essa não homologada. O segundo foi segundo trimestre de 2004 e o terceiro trimestre de 2004. A DECOMP, você vê aqui, ó, que ele foi todo transmitido dia 21/11/2004. Mas isso aí para mim não é relevante, a data de transmissão. Não, né? Não, deixa eu só ver aqui, eu vou ver o processo. Porque eu acho que a questão minha é do débito e do crédito, entendeu? Não, no seu caso não é relevante não, Heitor. De fato. Se ele estiver recebendo o JCP, porque o JCP normalmente paga no fim do ano, né? Então, deixa eu só ver aqui se são realmente. Na DECOMP deve ter, de onde foi o crédito creditório. O JCP paga o ano dependente do regime de apuração, né? Agora tem que só ver aqui. Aqui é 2004, 2004. Acho que todo mundo vai ler. Crédito JCP. A exceção de Lisandro e Rafael, parece. Rafael não sei direito. Na verdade, eu nem sei se eu não votaria aqui para fazer que nem o da CRT e converter em diligência, entendeu? Agora eu vou ficar vencido, claro, né? Na realidade, aqui é dentro do ano calendário, mas fora do período de apuração, porque é trimestral, né? Exatamente. Se for seguir a IN diz que tem que ser dentro do período de apuração, né? Que aí, no caso, é o trimestre, não é o ano. Mas é isso mesmo, eu teria que, nesse caso aqui, eu não vou conseguir ver isso na DECOMP, porque como ele entregou lá na frente, Dornelas, eu não vou saber a que período de apuração se refere. Se bem que o débito tem, né? Não é fora do período de apuração, né? Porque um é janeiro, fevereiro, um é primeiro trimestre, né, tá? Outro só foi transmitido sim, entendi. Tem que ver débito e crédito. Se o crédito é do período, o débito do período. Eu acho que dá para ver na DECOMP o crédito e o débito, o PA. Dá para a gente ver. Vamos olhar aqui. No relatório diz isso, não, gente? No relatório aí? Deixa eu ver aqui. O débito é de primeira semana de abril, né? Mas eu acho que, na verdade, ele deve ser de distribuição de março, né? Período de apuração. O crédito... Venceu em 7/4. Então, é período de apuração primeiro trimestre ainda. Na realidade, ele está fazendo a compensação dentro do mesmo período de apuração, só que ele entregou a DECOMP um pouco depois. Aí eu acho que o presidente, nesse caso, ele aceitaria, não é isso? Sim. Agora tem que ver se todas estão assim, são 3, né? Ele ofereceu no mesmo ano, viu? A DECOMP é do mesmo ano. Aqui é retenção num período, num trimestre, compensação no outro trimestre. Mas ele mesmo diz no recurso dele, pelo menos eu entendi assim, né? Tendo a requerente oferecido o seu pedido de compensação no mesmo ano calendário das retenções sofridas por indevida não homologação. Então, a questão é do trimestre, do período de apuração, o descompassa, né? Mas tudo no mesmo ano. Inclusive a declaração de compensação segundo as alegações do contribuinte. O que me parece, então, aqui é que Heitor, para quem está na primeira interpretação, que é Lisandro e Rafael, Rafael eu estou em dúvida ainda. Então,
negaria. Quem está na segunda, que é você, concordaria. Me parece. Tanto negaria que a DRJ negou, né? Que para você independe da data que foi. A minha dúvida é se o crédito aqui. Se o crédito aqui no mesmo período de apuração. O problema aqui é o crédito, efetivamente. No meu caso, eu acho que eu tinha essa informação. Entendeu? Crédito. Já que é trimestral. Então você nega também, né? Pelo que ele informou na Decomp, por exemplo, a primeira Decomp, porque são 3, né? Eu peguei uma. O período de apuração do crédito é o mês de março e o período de apuração do débito é a primeira semana de abril, ou seja, aquela ideia que, não, o débito é de março com vencimento em abril, não. O período de apuração é a primeira semana de abril com vencimento no dia 7 de abril, o que está na Decomp. Então, ele estaria... A apuração do crédito é em março e o PA de... Do débito já é abril, já é o trimestre seguinte. Então, Elisandro, eu estou aqui no volume 1, folhas 4 e 5 do PDF, nenhuma das Decomp, né? Eu não entendi, desculpa. Porque você se referiu a mim, Dona? Pelo entendimento que você manifestou, você não concorda com o meu voto. Sim. Porque está fora do período de apuração. O débito é de um período e o crédito é do outro. Isso. Você e Heitor também não concorda, não. E Rafael, pelo que eu entendi aqui, só de acordo com o que você votou antes, só isso. Isso. A compensação é pelo saldo no período, né? E se ele deduziu, aí ele tem direito ao crédito para outros pagamentos, no caso. No período. Entendi. Compreendo. A questão é a seguinte, naquele processo, o que aconteceu? Eu não tinha certeza se essa declaração de Decomp estava correta quanto ao débito, entendeu? Eu não sabia se realmente isso aí não podia ser de março, por exemplo, ele está dizendo que está em abril. Eu diligenciei, entendeu? Porque o que aconteceu ali? O crédito não estava mais em discussão, ele restou deferido, entendeu? Mas qual era o problema? É que se criou óbitos da IN. No despacho da CRT, não tinha nenhum, já estava deferido os 8.250.000. Ele disse, olha, você não poderia usar porque, na verdade, você tinha que usar no débito da Decomp dentro do ano. Efetivamente, houve o reconhecimento de direito creditório aqui. Aqui eu teria que ver, efetivamente, se esse valor aqui que está reconhecido, ele realmente é de abril ou não é, entendeu? Se bem que o também está dizendo que é, né, na realidade, né? Na Decomp, né? Pelo que a doutora Giovana falou. Acho que o próprio contribuinte disse que o crédito é de abril, né? Vou ver aqui na Decomp, mas acho que é isso mesmo. Ele fala que deveria ser porque é um ou outro que tá, fala, mas no obviamente um ou outro dependendo do regime de apuração, né? O crédito fala em março, esse aqui é o problema, entendeu? Aí o que eu fiz lá na realidade? Como eu não tinha certeza daqui que se referia o débito, eu baixei em diligência para ver se o débito da Decomp de 21, porque o que acontece normalmente? É bem possível que esse débito e esse crédito sejam de março. Eu estou me debatendo aqui se eu não converter em diligência o processo. Voltar para converter esse aqui também. O que acontece normalmente? Primeira semana de abril, é bem possível que isso aí ele esteja falando que o período de apuração de abril, ele se referia aos débitos de RRF de março, de fim de março, entendeu? Às vezes você fecha o período de apuração depois do fato gerador do imposto. E aí eu acho que não sei se acho que era esse caso que eu tinha no outro caso.
eu tinha uma compensação que falava que era em abril o vencimento, em janeiro o vencimento, e eu falava, olha, mas se for de dezembro eu aceito. Se for um débito de dezembro vencido em janeiro, eu aceito. Aí eu baixei a inteligência para olhar de que era esse débito. Mas eu acho que aqui, na verdade, eu vou me ater realmente ao que ele declarou. Entendeu? O problema é que, assim, quando você tem um vencimento muito próximo, que nem ele fala aqui, período de apuração, primeira semana de abril, como é esse caso aqui, muito provavelmente pode ser que esse débito seja, na realidade, de 31/3/2004, entendeu, Gabriel? Aí eu quis me certificar disso lá, porque eu estava adotando isso. Aqui eu não sei se caberia essa certificação também, entendeu? E isso é nas 3 Decompes, né, que tem isso aí, né, de Independente, eu acho que eu voto. Eu vou, tá bom, eu concordar estou comigo. pronto para votar. Eu vou assumir que esse débito realmente é de abril, então está fora do período de apuração do crédito, que é de março. Entendeu? Eu vou colocar isso no voto, presidente. Eu vou especificar que é trimestral. Eu vi isso aí, eu lembro que eu vi. Eu sei que é trimestral. A DPJ diz que é trimestral, né? Eu vou abordar isso no voto. Não, é que a IN fala em período de apuração, né? Aí realmente não dá. Texto da IN é assim, ó. Não fala de entrega de decomp, né? No IN. Esse é o meu problema. Ó, incidente, né? Ao final do período, ou se for o caso, comprovar o saldo negativo do trimestre ou o calendário em que a retenção foi efetuada, entendeu, Leonel? Esse é o problema. A IN fala em no final do período, ou se for o caso, comprovar o saldo negativo do trimestre ou calendário em que a retenção foi efetuada. Ela se limita realmente ao período, entendeu? E isso aí eu não afastei realmente. Eu acho que isso aí está ok. Que não tem problema nenhum. Como ele, na verdade, aqui ele está tentando utilizar num outro período, eu acho que eu também não aceito, não. Entendeu? O resultado, presidente, se ninguém mudou de opinião, vai ser igual ao outro. Eu acho também. É isso mesmo. Eu vou assumir que o débito é de abril, acho que o resultado é igual ao outro. Pessoal, vou colher os votos, então. Eu já estou pronto para votar. Então, doutora Giovana, acho que o doutor Daniel está votando na mesma linha do outro processo. Voltar para a origem, né? Eu vou botar também nos termos do voto do relator, para verificar que tem certeza que ele despacho padrão, dando provimento parcial. Então, já estou colhendo os votos, doutora Giovana, como voto. Eu acompanho o relator. Doutor Lisandro. Presidente, desculpa, assim como eu votei no anterior, acredito que o que há aqui é um encontro de contas dentro do mesmo período. Ou seja, eu recebi um juros sobre capital próprio com retenção na fonte, a lei diz que eu posso pegar essa retenção e compensar no meu ajuste anual ou trimestral. Claro que se nesse período eu faço pagamentos, e vai haver retenção também, aí eu não preciso pagar, eu posso fazer a compensação. Tudo ali dentro do mesmo período. É um ajuste de contas. Então, eu abro divergência. Doutor Lucas. Com o relator, presidente. Doutor Rafael. Acompanho a divergência, presidente. Doutora Mauritânia. Acompanho o relator, presidente. Doutora Bárbara. Eu acompanho o relator, presidente. Eu também acompanho a divergência, que eu acho que, na verdade, não são aqui o mesmo débito, o crédito não estão no mesmo período de apuração, pelos elementos dos autos eu concluí assim, então o resultado ficou idêntico ao anterior. Anterior não, né, ao 70, né, que na verdade é o posterior na pauta. Então ficou em 69, também por maioria de votos da provimento para as horas de recurso voluntário, para retornar no feito da unidade de origem, nós temos o voto do relator, vencidos os conselheiros Lisandro Rodrigues de Souza, Rafael Taranto Mareiro e Heitor Souza Lima Júnior, que negavam o provimento ao recurso. Então, doutor Dornelas, agora é o 7.1. 7.1. O 7.1 é os limites e objetivos da lei de Giovana.
Limites objetivos da lei é a questão de débito. Peguei um lotezinho bom. Vamos ao voto, que lá está o relatório. Então, conforme relato, trata-se de decomp que o contribuinte pleiteava inicialmente o reconhecimento do direito creditório de pagamento devido ao imposto de renda retido na fonte, Código de Receita 0422. 0422, eu não lembro qual é esse código. Período de apuração 23/4/2008. Para compensá-lo com débito de estimativa de imposto de renda de dezembro de 2008. O direito creditório foi reconhecido originalmente, sendo a compensação homologada até o limite do crédito reconhecido, apontando, inclusive, um saldo a pagar de 12.482. Cientificados para o decisório, o contribuinte apresentou tempestivamente manifestação de conformidade, induzindo em apertada síntese a inexistência do débito da compensação em análise. Então, o direito creditório foi reconhecido, permaneceu um débito. Então, o contribuinte alega apenas a inexistência do débito da compensação em análise, pugnando pelo cancelamento da cobrança consubstanciada nos prazos decisórios. E pede a manutenção do crédito, obviamente. Analisando a resignação contribuinte, o colegiado da Código decidiu por não conhecer do recurso, base no entendimento que você já conhece, a questão da competência, essas coisas, né? O seguinte enxerto do voto condutor desse julgado bem resume o fundamento. Aí vai falar aqui, ó, que a Delegacia de Receita Federal do Brasil compete conhecer, julgar, tal, então fala a competência. No caso presente, não existe um litígio previamente instaurado a respeito da pretensão de tornar insubsistente o débito e de estimativa de imposto de renda. Ele fala isso. Em resumo, a DRJ não acatou as alegações do contribuinte sob o entendimento de que trata-se-iam de matéria nova, não podendo ser conhecida neste momento processual, acrescentando que tal análise não estaria inserido no rol de competência da DRJ. Em recurso, o contribuinte insiste que cometeu um erro em seu DPJ quando declarou débito inexistente de IRPJ referente à estimativa de dezembro de 2008, que juntou documentos que comprovam suas alegações, os quais sequer foram analisados, defendendo, inclusive, a competência da RJ para apreciar seu pleito, legitimamente requerido quando da apresentação da manifestação de conformidade. Enfim, aduz que em nenhum momento poderia não conhecer da defesa. Deveria, caso houvesse entendimento pela existência do débito, julgar a manifestação improcedente, mas não conhecer. Mas não ter como não conhecida. Ao final, pugna pelo provimento do seu recurso, seja para conhecê-lo, seja para transformá-lo em recurso hierárquico, ou, se for o caso, adentrar no mérito. Então, pediu todas as possibilidades, contribuinte aqui. O acordo recorrido merece reparos. É possível o contribuinte discutir a existência do débito confessado em decomp, competindo as instâncias julgadoras apreciarem o seu pleito, desde que haja uma provocação pelo contribuinte a manejar a impugnação e recurso pertinente. Até porque, segundo o decreto, é a impugnação que vai delimitar a lide, né? É bem coerente com isso aí. Ele tem que provocar. No caso, a decisão acolhe não apreciou o pedido vertido pelo contribuinte de inexistência de débito, não conhecendo sequer da impugnação tempestivamente interposta, mantendo por conseguinte os termos do despacho decisório. Ora, ao deixar de apreciar o pedido formulado plasmado em manifestação de conformidade, a lesão ACO, a meu ver, deixou de observar o comando. Vou colocar assim ao meu ver, porque eu sei que tem gente que não concorda, né? A meu ver, deixou de observar o comando do artigo 31 do decreto 7235, que diz: a decisão contra relatório
resumido do processo, fundamentos legais, conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se expressamente a todos os autos de infrações, notificação e lançamento do processo, bem como as razões de defesa suscitada pelo impugnante com todas as exigências. Consequentemente disso, a meu ver, consequência disso é o cessamento do direito de defesa da interessada, que não teve o seu pedido apreciado pela autoridade julgadora de primeira instância. E, em tais condições, o artigo 59, inciso 2 do Decreto 7235 impõe a declaração de nulidade da decisão. Ademais, concordar integralmente com o voto da conselheira Edeli, esse voto classicamente está sendo produzido para quem se filia a essa corrente, né? Eu vou pular aqui, ele é bastante longo, mas todos conhecem o voto já dela. Estou passando aqui, peraí, viu que é longo. Da mesma forma do precedente acima colacionado, inexiste manifestação da DRJ acerca das alegações do contribuinte quanto à inexistência do débito compensado. Logo, não é possível, nessa instância, decidir a questão de mérito vertido no recurso. Assim, penso que a decisão recorrida deve ser anulada, para que outra seja proferida, manifestando-se acerca do mérito da defesa, ou seja, em relação à inexistência do débito compensado. Assim, por esses fundamentos, voto-se de dar provimento parcial ao recurso para anular a decisão recorrida, para que seja proferida nova decisão com o exame integral das alegações do contribuinte manejadas em sede de manifestação de conformidade, retomando-se o rito processual a partir daí. É assim como eu voto, presidente. Bom, pessoal, acho que é bem aquela questão do débito aqui, né, da cobrança, do direito creditório totalmente reconhecido, e ele em sede de manifestação, sim, surgiu com a existência do débito, né, dizendo que o débito era inexistente. Eu acho que aqui a gente vai ter divergência, né? Eu não vejo nulidade no acordo. Se mesmo que considerasse que eu pudesse rever o débito, que eu acho que eu posso fazer um dispositivo alertando a DRF nesse sentido, mas não entrar na apuração do débito, mas o acordo da DRJ, na minha opinião, não tem nulidade. Qual a nulidade? Se tivesse uma súmula do CARF, no sentido de aplicar a súmula, poderia se pensar nisso. Eu expus minhas razões, eu compreendo o seu entendimento, eu expus minhas razões porque eu votei assim. Eu estou citando, inclusive, o decreto 7235, se o contribuinte ele traz alegações de defesa nesse sentido, você não pode deixar de conhecer essas alegações. Ele podia até se considerar que existe o débito, né, porque foi declarado, tal, enfim, ele teria que tomar um outro sentido, mas não no conhecer do recurso. Eu acho que há, sim, um cessamento de defesa, e cessamento de defesa está entre aquelas hipóteses de nulidade, por isso que eu estou anulando, para que, na mesma linha como foi a Câmara Superior. Ela também deu, no caso dela, deixa eu ver, ela mandou também para a autoridade julgadora de primeira instância, lá, a Adeli. Eu estou fazendo a mesma coisa. Eu fiquei com algumas dúvidas, assim, eu olhei eu acho Decomp, e na Decomp, ele coloca um crédito de pagamento indevida maior no valor de 692 mil, foi reconhecido, e um débito de estimativa de RPJ de dezembro de 2008 no valor de 764 mil. Aí houve a compensação e houve um saldo residual de 12 mil. O que o contribuinte alega que não existe é toda a estimativa de dezembro no valor de 764 mil ou é só o valor de 12 mil residual? Ele diz que a estimativa de dezembro que ele apurou
não é 764 mil, seria 764 mil menos 12 mil, qual é a alegação que ele diz para a inexistência? Tipo, declarei errado, não é nada disso, aquela compensação que foi feita com crédito reconhecido, o crédito vai ficar livre, porque nada do débito existe. Isso que eu não entendi, porque eu fico pensando se esses 12 mil não decorre da multa moratória, não decorre do atraso, entendeu? Então, assim, Entendi. eu precisaria conhecer um pouco mais da alegação, porque se a gente vai analisar, né, a princípio, se fosse uma coisa, como eu disse, das condições que foram colocadas para efeito de compensação, eu poderia analisar. Mas aqui, pelo relato, eu estou entendendo que o contribuinte diz não devo. Então, apurei errado, é zero. De 764 mil é zero, ou de 764 mil é menos 12 mil. Foi um erro da declaração, ele reapurou essa estimativa. Isso aqui está diferente da DCTF dele, porque se for nesse sentido, talvez a gente até verificasse que esse débito realmente não é 764, é menos, entendeu? E aí a gente até superasse a nulidade da decisão da DRJ e reconhecesse aqui. Eu entendi. Eu parei aí porque, assim, eu entendi que a DRJ, ela deve pronunciar sobre essa questão, se é todo, se não é todo, se é metade, se for desse tempo, se foi... Enfim. Então, como eu encontrei uma cláusula de nulidade, eu parei aí e mandei para cá. Na verdade, não houve um pronunciamento dessa instância, da instância superior, sobre essa questão, Giovana, se é desse tempo, se vale aquilo ali, se quer baixar a diligência por isso. Não houve um pronunciamento sobre isso, por isso que eu não adentrei nessa questão. Ele não se pronunciou sobre isso. Então, eu acho que, por isso que eu estou devolvendo para que eles se pronunciem. Simplesmente é isso. O contribuinte alegou alguma coisa e ele não se manifestou. Agora, se a gente vai apreciar diretamente a fim de dar provimento ao recurso contribuinte integral, aí é outra coisa. Eu não adentrei nessa questão, não, Giovana. Aí é questão de... Enfim. É só o seguinte, talvez uma coisa. A Edelia, nesse voto que você trouxe aqui, ela não anulou o acórdão, não. Porque ela diz o seguinte, que tem uma tese que é até bem inteligente, que é o seguinte: se eu anular o acórdão, eu dou margem que a DRJ reedite aquele mesmo acórdão com a mesma fundamentação, então tudo volta ao início. Entendeu? O que ela fez foi o seguinte: ela retornou os autos para a DRJ se manifestar necessariamente sobre a questão da prova. Ela não anulou o acórdão, ela diz aqui bem claro, aqui, olha aqui, ó. De outro lado, a declaração de nulidade do acórdão recorrido incidiria o retorno dos autos colegiados da COP para a nova apreciação do recurso voluntário, com a possibilidade de renovação da mesma decisão hora questionada. Entendeu? Então, ela retorna o processo para a origem, ela ali está apreciando o recurso do voluntário, né? Ou seja, o voluntário é o recorrido ali. Mas ela não anula acórdão algum. Mas, Heitor, não dá no mesmo, porque assim, então seria duas decisões? Ela reformou a decisão da DRJ, retornando a DRJ de origem, mas não anulou o acórdão, não. Entendeu? Ela anulou porque foi de instância superior, né? De todo jeito, é o seguinte, tem que anular, porque se ela vai proferir uma nova decisão, vai ter que anular. Cessamento de defesa. Se você não se pronuncia sobre... Se a DRJ, no caso lá, não se pronunciou sobre uma alegação contribuinte, é a mesma coisa aqui. E ela não pode enfrentar diretamente, como Giovana... É o que eu estou também dizendo isso, Giovana. Não vou enfrentar diretamente isso aí. Então, que tem lá de provas, tal, tem que ter um pronunciamento dele, então vou ter que anular a decisão para que eles pronunciem sobre todas as alegações contribuintes, inclusive essa. Ele pode simplesmente, só concluindo, ele pode simplesmente repetir o acordo anterior e sobre a parte do débito eles pronunciar. Ele pode fazer isso. Ô, Dornelas, eu entendi o que o Heitor quis dizer, o seguinte, se a gente anula,
diz assim, anulou, zerou. Faça um novo acórdão. Ele pode dar a mesma opinião, dizendo que entende que não deve conhecer. O que acontece aqui é o seguinte, olha, em relação à matéria do conhecimento, nós entendemos que o recurso, a impugnação deve ser conhecida. Então, na realidade, nós já decidimos sobre o conhecimento, é como quando a Câmara Superior decide que reforma uma decisão e retorna só para julgar o que não foi decidido. Então, olha, em relação ao conhecimento, sim ou não, nós conhecemos do recurso, ele foi conhecido. Agora, sendo conhecido da impugnação, nós dizemos que a impugnação tem que ser conhecida, complemente o seu voto para analisar. É isso mesmo. Entendi. Exatamente isso. Presidente, obrigado. É isso aí. Giovana também. Então, não vou eu vou anular, ser vencida, mas vou me aderir a essa tese. É porque eu falo lá que... Entendeu? É exatamente isso que o Heitor falou. Então, nós decidimos o conhecimento, a impugnação é conhecida. Agora, supra a omissão da análise probatória em relação ao débito. E eles ficam obrigados a se manifestar em relação às provas apresentadas. O outro ponto que eu ia levantar é o seguinte, na verdade, eu acho que tem uma diferencinha aqui também dessa questão da lei, que é o seguinte, ela realmente, não tenho dúvida que lá a convenção lá da Câmara Superior não permite análise de prova lá. Então, aqui, eu já andei pedindo diligência aí para aqueles 12 mil reais, lembram de ontem? Aquela multinha demora, efetivamente, porque eu acho que eu tenho competência para julgar. Então, é uma situação um pouco diferente. Ou seja, eu não me sinto vinculado tanto a dizer, olha, eu não posso analisar, que nem a Giovana tentou até dizer que não tinha elemento para saber se era 760, 750, efetivamente. Eu não me vejo vedado aqui de fazer essa análise aqui na instância ordinária. Tanto que ontem eu pedi uma diligência, lembra? Ontem eu pedi uma diligência para Vê só, qual é o requerimento que eu coloquei aqui, Giovana? Então, define um pouquinho eu entendi o que vocês falaram, mas eu entendo que houve cessamento de defesa. Então, eu não posso se eu estou entendendo que há cessamento de defesa, Heitor, eu não posso mandar para diligência. Eu tenho que a DRJ mandar. Vamos escutar a Bárbara, que ela quer falar, mas o Heitor não está sugerindo a diligência. Referente ao processo de ontem. Ele está sugerindo retornar a DRJ para que a DRJ se pronuncie sobre o débito, já tendo a gente... eu acho que eu poderia resolver... Vamos deixar a Bárbara falar. Ó, Bárbara aí, querendo falar. Vou parar. Na verdade, eu concordo com o que está sendo discutido aqui, e só para fazer uma observação do que Giovana questionou no início, no processo, ele tem a DIPJ original e tem uma DIPJ retificadora. Na DIPJ original, ele apresentava um débito a pagar de imposto de renda. E na retificadora ele zera. Então, na verdade, não é os 12 mil que ele está questionando. Ele está questionando todo o valor do débito declarado na Perdecomp, né? Agora, ela também, né? É uma questão também diferente. Ontem era só ver os 12 mil reais, né? Era uma coisa bem simples, né? Aí você vai trazer para cá, tem um pouco de diferença, né? De trazer o débito todo para cá para eu verificar, entendeu? Ontem era bem uma questão pontual, essa questão do débito, né? Nesse caso aqui, pelo que a Bárbara até falou, agora a gente vai ter que bater base, mesmo se fosse os 10 mil só. Vocês têm como encontrar aí a impugnação, o recurso? Deixa eu ver aí. O recurso, eu acho que ele restringe. Deixa eu ver aqui. É porque assim, pode dar... pelo que Bárbara falou, ele está pedindo o cancelamento do débito integral. E pode não, até... Bárbara falou isso não. Bárbara apenas deu a DPJ, né? Vamos ver o recurso dele. Aqui é positivo o nome da empresa, né? Positivo. Mas a DRJ, logo no primeiro parágrafo do voto, ele fala: a contribuinte apresentou da IPJ retificadora do ano calendário 2008, que não acusava débito de estimativa do mês de dezembro de 2008. O recurso contribuinte. O que fala o recurso contribuinte? O recurso contribuinte, o que ele pede às vezes, quer que se diga curso, vigência tal, que você está entendendo. Curso ele considerar. Jordanos, enquanto você procura, se puder manifestar.
Pode falar, Lucas. Olha, Desculpa, eu já vi aqui. Mas pode falar, Lucas. É só em relação a essa questão do... Assim, eu nem concordo com essa análise do débito, né? Tipo, só nos casos muito específicos e tudo mais. Mas tratando em relação a essa eventual análise, a gente teve um processo, até encontrei ele aqui agora, foi de minha relatoria faz um tempo, tenho aqui o número, depois eu posso passar, que era uma exclusão do Simples e o contribuinte, a DRJ, não conheceu do recurso porque tinha dito naquele caso lá que o contribuinte tinha se auto-excluído quando ele acrescentou uma atividade vedada. E naquela ocasião, a gente anulou a decisão de piso para dizer que ele tinha que enfrentar o mérito porque é direito do contribuinte de ele se manifestar contra o não conhecimento, que é em relação à exclusão, porque essa exclusão não é um ato próprio dele, seria um ato da administração, né? Então ele poderia sim se insurgir contra. Então, só nessa questão, eu vi a discussão a respeito de seria anulado ou não por conta do conhecimento. Se ficar vencedor essa tese de retornar para a análise do débito, eu entendo que seria uma situação de anular para que ela e obrigar que a decisão, que a unidade de origem não, a DRJ de piso, né, a primeira instância, enfrente o mérito das alegações, entendeu? Se ficar a tese vencedora. É assim como eu votei mesmo. Só para corroborar aí. O que eu estou dizendo só é o seguinte, que, na verdade, essa, então, não é a tese que está no voto da Edeli, que está dando suporte ao posicionamento, entendeu? Não. Meu posicionamento é de licenciamento de defesa. Eu coloquei acrescente-se, eu estou acrescentando o entendimento do limites, mas eu estou entendendo pelo voto. Eu acho que nem caberia esse voto da Edeli aí, dona Elza. E não caberia? Acho que não. Eu acho que caberia. Tem que, não, no mínimo esse final você tem que tirar. Eu acho. Eu tiro o final, então. Não tem problema, mas me caberia na parte dos limites. O que eu estou entendendo, Mauritânia, que é dever da autoridade julgadora analisar o débito, aliás, analisar o pedido inerente ao procedimento de compensação, que tem duas pernas, né? O crédito e o débito. Se eu estou questionando o débito também, eu tenho que pronunciar, nem que seja para negar. Então, eu estou entendendo aqui que há realmente licenciamento de defesa. Talvez seria um viés da Edeli. Essa parte final aí, eu posso tirar, de repente, é a questão dela mandar para o corretor, não anular, tal, porque eu entendo aqui que eu acho que aqui houve um licenciamento de defesa e eles têm que se pronunciar a respeito. A questão que eu digo aqui é o seguinte: você vê que isso aí, na verdade, é até um pouco assim, sensível, pelo seguinte: naquele processo da Edeli, o contribuinte queria o seguinte, que o processo voltasse para a instância ordinária para converter em diligência. Na verdade, aí ela fez, não, ela voltou lá para a DRJ, o contribuinte tinha pedido até assim, olha, você volta para a instância ordinária para fazer diligência aqui na ordinária, e aí se vê se o débito existia ou não existia, efetivamente, esse era o pedido do contribuinte. Ela disse, não, eu não vou anular e vou voltar para a DRJ de origem. Entendeu? Ou seja, o posicionamento que eu adoto aqui de converter em diligência aqui, que eu não sei se eu vou adotar em todos os casos, eu adotei outro, porque era um caso muito simples mesmo, realmente. Aqueles R$12.000 lá. E eu gosto de analisar o débito aqui, até para eu ter certeza que realmente eu estou dando provimento com coerência ou não, efetivamente. Eu não me furto de analisar o débito. Eu acho que esse caminhamento, eu falo no começo, depois da fala de Lucas, é isso mesmo. Ô, Giovana, você conhecer da impugnação nessa parte e mandar aqui como é que chama? A instância primeira se pronuncie sobre aquilo ali, é isso que nós estamos. Pode ser nesse sentido, ou pode ser anular o licenciamento de defesa para que ele profira um novo voto. Pode ser o caminhamento. Veja só, Daniel, só para responder, Bárbara, o pedido dele é relativo ao débito de 12 mil, viu, Bárbara? No recurso. Mas
Eu não vou entrar no débito, né? Eu estou não vou lendo entrar no- aqui o recurso. Ele diz, inclusive, que a análise do débito em questão, que a análise desse débito foi feita em outro processo, 2009, final de 2009-33, não vou entrar no nessa qual análise. foi proferida a decisão reconhecendo a inexistência do débito. Não vou entrar nessa análise. Aí eu acho que vou deixar para a DRJ se pronunciar sobre isso. Aí eu acho que teria que ver, realmente, né? Se o próprio fisco considerou o débito inexistente em processo anterior. Eu cheguei até a tentar ver se eu consigo achar esse processo, eu não consegui, se vocês conseguirem achar o processo. Mas, assim, eu entendi que não devia entrar nesse mérito, né? Eu estou caminhando que é dever que ele se pronuncie, pelo menos para negar, mas não conhecer. Não é caso de não conhecimento. Dornelas, eu posso caminhar de dois jeitos. Eu acho que, seguindo o encaminhamento da Ideli, ela não anulou, mas se você for ver, o que ela faz é isso. Ela diz que a matéria tem que ser analisada. O que é que vai acontecer? De fato, a DRJ vai proferir um novo acórdão, adentrando no mérito e já nem se pronunciando acerca do conhecimento. Eu acho que você não precisa anular, você determina o retorno à DRJ para que analise a questão do Pode ser, Giovana. Para que dê conhecimento à manifestação, né? Esse caminhamento não tem problema nenhum. Então, nesse caso, Mauritano, eu deixo o acordo de Ideli. Mas ou eu tiro a última parte e anulo, ou eu deixo tudo. Eu posso caminhar do jeito que a maioria quiser. O que eu entendo é que a DRJ tem que se pronunciar sobre os reclamos do contribuinte relativo ao débito. Se é total, se é zerado, se é parcial, eles têm que se pronunciar, depois vir para a gente. O contribuinte faz um recurso sobre isso e a gente analisa. Eu acho que a forma mais segura, até que mantém maior coerência, é a gente não anulando, fazendo desfecho como a Ideli fez, porque anulando ou não anulando, o resultado prático é o mesmo. A DRJ vai ter que emitir um novo acórdão. Se a gente não anular e mandar que ela se manifeste, ela jamais vai poder não conhecer novamente. E se a gente anular, pode acontecer o que o Heitor disse. Ele diz, se é para proferir uma nova decisão, eu entendo de novo, mantenho meu entendimento de que não conheço. Vou colocar assim o final, Giovana. Dá para ser o recurso para conhecer da impugnação, é isso? Com retorno para que a DRJ se pronuncie sobre a existência ou não do débito. Coisa assim. Tá bom assim? Porque o que aconteceu? Na verdade, a Ideli, eu até entendo, Lucas, que a gente já julgou no sentido da nulidade, mas ela fez o seguinte: ela fez um refino técnico na nossa nulidade para evitar que se diga lá, olha, era nulo, então esse ato é inexistente, eu vou fazer de novo o mesmo ato, você entendeu? A gente talvez não tivesse atentado para esse refino técnico, que é o da tese dela. Ela disse o seguinte: olha, se eu anular, como foi feito aqui, talvez naquele caso, nada impede, não é que a DRJ vai fazer. Provavelmente nunca vai fazer, entendeu, Lucas? Ele vai olhar o seu voto e vai dizer, olha, eu não vou replicar aqui para ir no CARF de novo e acontecer tudo de novo. Mas ela quis, eu acho que se resguardar essa possibilidade, aí disse para que não anularia. Entendeu? Essa é a diferença. Naquele caso, a gente deixou específico, né? Devendo a ingressar no mérito, né? Tipo, que aí ela não teria como não conhecer. Foi esse detalhe que a gente... Mas, enfim, eu acho que no frigir dos ovos vai dar no mesmo. Tecnicamente, realmente é mais correto não ser nulidade, né? Porque nulidade mas você faça o próximo da forma tal, não é bem nulidade, que o outro você está considerando. Mas eu já acho que o mais correto seria nulidade. Eu só vou aderir ao colegiado. Nulidade, que eu acho que houve cessamento de defesa, eu acho o mais correto nulidade, mas não vou colocar nulidade, eu vou colocar do jeito que vocês conversaram aí. Eu vejo assim, o efeito prático é a nulidade, porque a única coisa que ele fez foi o conhecimento. Ele está dizendo vai ser conhecido. O seguinte exercício: eu tenho um débito declarado em DCTF, nos seus trâmites normais. Eu pego esse débito, está lá na DCTF. Esse débito eu pego e compenso ele. Foi uma compensação, um débito. A declaração de compensação, ela fica... a Receita Federal tem 5 anos para se manifestar. Durante 5 anos, vamos supor, como geralmente acontece lá no final do quarto ano, né, do quinto ano, na verdade, ela se manifesta, homologa. O PAV foi instituído para que a
o PAF é contra a não homologação, mas a Receita Federal vai lá e homologa. Aí o contribuinte vem em recurso, não, mas é que o débito não existe. Quando esse vem, durante o PAF, essa discussão, o débito não pode mais, se é que, por exemplo, houve uma retificação, ele não pode mais ser lançado. Eu vou rever aquilo, se eu for rever aquele débito, eu posso ter tanto para diminuir quanto para aumentar. Mas, pelo período do curso do PAF, eu não tenho mais essa possibilidade. Então, o que eu acho é o seguinte, não tem nulidade na decisão da DRJ. A DRJ fundamentou por que ela não pode aferir isso. Isso teria que ser aferido lá na unidade de origem, na hora da cobrança, ele trazer algum elemento, olha, tem um outro PAF que anulou o débito, que estava correndo, que aí sim teria sido... no tempo próprio teria sido retificado, né? Isso seriam várias alegações abertas lá na hora da cobrança, né? Mas não no meio do BAF. Por isso que eu acho que, na minha opinião, o ideal aqui é uma chamada mesmo no dispositivo da sentença. Olha, em relação a pagamento em dobro, ou então em relação a uma alegação de que o débito foi retificado no tempo próprio em outros autos, aí tudo bem, mas para que isso faça parte do curso de um PAF, não concordo. Eu ainda tenho um outro problema com relação à história. Na verdade, eu estou muito próximo de voltar à tese de rejeitar a cobrança, que é o seguinte, ainda tem um outro problema aqui, que é o seguinte, você está dando todo esse status aí preferencial para o débito em decomp. O débito em DCTF, declarado em DCTF, ele continua lá na unidade de origem, entendeu? Por que a decomp é melhor que a DCTF para trazer o débito para o PAF? Essa é uma boa questão, entendeu? A gente está trazendo os débitos que estão em decomp. Os que estão em DCTF continuam com a revisão de ofício lá na origem e na cobrança, entendeu? Aí você está dizendo, a decomp é melhor que a DCTF, por quê? São dois instrumentos de construção iguais, entendeu? E acaba porque com essa construção, tudo que você entra pelo nono lá da 94, diz, olha, não homologação de compensação abrange o débito. Ué, mas por que o pagamento via DCTF não abrange também? Esse vai ficar na origem? Entendi. Veja só, para fazer contraditar o que o Lisandro falou, porque isso aqui agora é mais questão de direito, né? Mas vai levar o debate que a gente tem tempo. Não é que um é melhor que o outro, não. Os dois sem confissão de débito, certo? Então, quando você confessa o débito, ele está confessado. Se houver divergência, a Receita tem que apontar a divergência mesmo, e tem que retificar como é hoje, fazer ultimação para retificar uma das duas. Não pode ter divergência, porque os dois são confissão de débito. E estando numa decomp, ele vai ficar suspenso, Lisandro, até concluir o PAF. E lá vai se definir se esse débito existe, o crédito existe, sim. Então, a discussão do PAF, de acordo com o que for delimitado na impugnação, por exigência que eu coloquei no meu voto aqui, do decreto 70.235, no artigo 31, que a decisão tem que se pronunciar sobre as razões de defesa suscitadas pelo impugnante. Mas isso, Heitor, Lisandro, é questão de direito, é entendimento. A gente vai ficar aqui só rodando. Eu acho que estava duro o processo para votação. Eu estou encaminhando meu voto nesse sentido, conforme após a discussão, acedendo, né, o que vocês falaram. Eu acho que devia ser anulado, mas eu não vou anular. Eu vou conhecer a impugnação com retorno para a DRJ para que elas pronunciem sobre a existência ou não do débito. Então, tá. Então, o voto do Dr. Dornelis se dá provimento parcial para retornar à DRJ, porque ela se manifesta sobre a existência ou não do débito, como o já alegou que é inexistente. Então, doutora Giovana, estou colhendo os votos já. Eu vou abrir divergência, porque, nesse caso, eu acho que se trata de revisão de débito confessado.
e que a competência é da unidade de origem através do procedimento de revisão de ofício. A gente está revisando o débito confessado. E não se trata aqui de analisar as condições sob as quais a compensação foi efetivada, tipo imputação de proporcional, multas, juros. Então, é como voto. Então, a doutora Giovana abriu divergência para negar provimento, né, doutora Giovana? Então, a senhora nega provimento ao recurso. Para não conhecer do recurso. Não conhecer. Porque, na verdade, a DRJ não conheceu, Sim. E aí eu também não conheço nesse Sim. sentido. Entendo que não nos compete revisar o débito. Sim, então mantenho o não conhecimento da DRJ, eu não conheço do recurso. Doutor Lisandro? Eu acompanho a divergência. Doutor Lucas? Presidente, eu também não ainda acendi a essa tese, sei da existência dela na Câmara Superior, mas de fato eu acho que o PERDECOMP é um ato do contribuinte, que ele vai lá e ele confessa o débito, e a gente ficar revisando esses débitos, num caso específico, como aconteceu até ontem, né, porque de fato tinha uma retificadora para transmitir o PERDECOMP de forma equivocada, existe casos e casos, mas nesse específico, porque ele simplesmente declara que o débito é inexistente, eu ainda não consegui me filiar a essa corrente. Então, eu sigo a divergência. Doutor Rafael? Acompanho a divergência, presidente. Doutora Mauritânia? Eu acompanho a divergência, presidente. Nesse caso, especificamente, eu entendo que essa questão do débito tem que ser analisado caso a caso. Então, doutora Mauritânia também. Doutora Bárbara? Eu também acompanho a divergência, eu também não me filio a essa corrente de análise do débito, exceto nos casos de que existe débito em razão da compensação que foi realizada ali, né, quando o crédito foi reconhecido. Então, eu vou com a divergência. Eu voto com o relator, mas eu também estou tendente no futuro a limitar esse meu entendimento à questão de operacionalização de compensação, como foi ontem. A doutora Bárbara manifestou agora, a doutora Giovana manifestou, ou seja, do encontro de contas dá problema, não a existência do débito. Mas, por hora, eu estou aderindo, como eu votei ontem, inclusive, ao fato de existência do débito eu poder me manifestar. Então, eu votaria com o relator também, então fiquei vencido também. Então, ficou por maioria de votos não conhecer do recurso, vencidos do doutor Dornelas e eu. Doutora Giovana, quer fazer o voto vencedor desse aí? Esse eu não tenho falado disso. Posso fazer, sim. Então, designado a doutora Giovana. Ficou vencido. Doutor Dornelas, depois eu vou botar aqui basicamente o que seria o provimento parcial, que nós dois ficamos vencidos, e depois, se tiver alguma impropriedade, você ajusta, tá? Pronto. Então, eu não vou colocar anular, né? Não, eu não vou botar no dispositivo. Se dá provimento parcial... Não, mas se você quer... Mas eu vou... Quer que eu mude aquele entendimento para anular aquele encaminhamento? Não, muda. Tira o anular. Muda, tira com retorno igual a dele, não é isso? Isso, igual a dele. Okay. Eu vou fazer isso. Pessoal, então, acho que vencemos o 71, acho que era o último, né? Essa manhã. Então, a gente volta aí na parte da tarde, que ainda tem uns processos. 72 já foi julgado, né? Só confirmando isso. O 72 é retirado de pauta. Era um que tinha seleção oral da doutora Giovana e não teve mais, né? Doutora Giovana, forma editora. Então, tá, pessoal, está encerrada a sessão da manhã. A gente volta para fazer do 73 ao 78 de tarde. 2 horas, tá? Que tem sustentação oral do contribuinte do primeiro processo. Tainá, acho que pode parar a gravação, por favor. Gravação interrompida. Tá. Tainá, então a gente vai voltar 2 horas.